Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus abençoe a todos nós nessa manhã tão abençoada. E eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, substituindo o Denise. Esperar uma pessoa assim. Vamos orar primeiro. Que Deus nos abençoe nessa manhã, né? Mas como eu estava sentado ali observando, nada por acaso, não estamos sozinhos, não estamos desamparados. São nesses momentos que a gente realmente reconhece a força do Espiritismo, no sentido de nos esclarecer, de nos mostrar a vida como ela realmente é. Hoje, quem estaria para fazer avaliações aqui não tem livros, mas com problemas particulares, ele não teve condições de fazer, e eu fui convocado a fazer. E eu estava em casa escolhendo um estudo para fazer, e me veio falar sobre o sofrimento, sobre a dor. Como transformarmos os sofrimentos, as dificuldades, as dores, todos nós temos, em oportunidades de crescimento, de evoluirmos. Aí eu estava observando os jovens cantando, a última música que foi cantada fala exatamente de tudo, o refrão, é tudo que está escrito aqui nessas 10 páginas, o refrão fala. Esse caramba, que coincidência, que não existe, né? Aí a Dayana pega o livro de página, fala sobre o autoflagelo, o sofrimento que a gente fica trazendo para a nossa vida, quando a gente fica julgando o outro, avaliando a felicidade do outro, tentando comparar com a nossa, como que nós somos construtores do sofrimento na nossa própria vida. E o refrão da música 22, foi a última música que foi cantada, incentivo, diz assim: faças o bem, que um novo dia lhe surgirá, esqueça a tristeza. Tem um futuro, só tu podes mudar. Então, realmente, o futuro, a nossa vida, a gente fica sempre desejando, a gente tem um entendimento de que o outro vai resolver o nosso problema, que a solução dos nossos problemas está no exterior. Quando uma pessoa vai a uma igreja evangélica, o pastor vai resolver. Quando vai a uma igreja católica, o padre vai resolver. Então as pessoas procuram casas espíritas. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: aquela casa espírita é fraquinha, não resolveu o meu problema. Porque botam responsabilidade para resolver os nossos problemas no presidente da casa espírita. E não é verdade. Tudo que acontece na nossa vida, tudo, é uma consequência dos atos que eu mesmo tomei, é um resultado das decisões que eu tomei na minha vida, no passado recente, nesta ou na vida anterior. São consequências. Mas é muito difícil, né? A gente passar por um momento de dor. A gente estuda, lê, a gente procura entender, mas lá fora, na vida cotidiana, na hora que a dor aparece, na hora que a dificuldade aparece, a gente tomar a atitude certa é complicado. Não é impossível, não. É difícil, mas não é impossível. E para que a gente possa realmente conseguir vencer essas dificuldades e superá-las, a gente precisa conhecer. É preciso que a gente estude a doutrina espírita. Nós vamos falar aqui da Joana de Ângeles, que ela dá um roteiro de como a gente superar o sofrimento em plenitude. Mas na época do Cristo, há 2000 anos atrás, o mundo estava passando por um período de muito sofrimento. O Império Romano estava destruindo regiões, cidades e civilizações inteiras. A obsessão era já uma pandemia. Praticamente tinha em cada esquina vários processos, porque o grau de sofrimento era muito grande. E o Cristo, por misericórdia, o governador do planeta, ele encarnou para exemplificar para nós e nos ensinar o amor. Porque até então, o amor não era divulgado, não era conhecido. Porque no Antigo Testamento nós vamos encontrar um entendimento de Deus como o Pai dos exércitos, o cruel, o que castigava, o que condenava, o que mandava matar. Era esse entendimento. Os inimigos tinham que ser mortos.
Era todo um ensinamento bárbaro. Mas aí veio Cristo, e na oração dominical, Cristo começa: Pai nosso que estás nos céus. Então, o Cristo trouxe um entendimento para nós que Deus é Pai, é amor. E lá no Sermão da Montanha, que é o texto mais importante de toda a história da humanidade, uma vez perguntaram para Gandhi, o grande líder religioso da Índia, né, que libertou a Índia do colonialismo inglês, Gandhi falou: se pegar todos os livros que foram escritos da terra, queimasse todos, deixasse só o Sermão da Montanha, daria para escrever todos os outros livros. E é verdade. E Jesus estava lá no alto do monte, e Jesus vem dizendo, Kardec colocou no capítulo 5 do Evangelho, essa passagem do Sermão do Monte, que é extenso, mas eu trouxe só uma história, só um parágrafo, aonde Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Aí nós vamos procurar entender essa afirmativa do Cristo. Bem-aventurado o aflito. É um contrassenso. Como é que a pessoa vai ficar feliz, vai se sentir bem-aventurada, sofrendo, em aflição? Nós vamos entender essa expressão, esse termo do Cristo, quando a gente tem um entendimento e quando a gente compreende que não somos a personalidade que estamos, que nós somos espíritos. Todos os ensinamentos do Cristo têm a ver com a vida futura, com a vida verdadeira no plano espiritual. Nós não somos a personalidade que estamos. Eu não sou o Wagner. Se eu passo como o Wagner, na personalidade de Wagner que estou, momentaneamente, se eu passo por dificuldades, é uma dificuldade que vai durar um período aí, um médio de 70, 80 anos. E se eu tiver resignação, força, coragem, eu vou conseguir utilizar, transformar aquela dificuldade numa oportunidade de crescimento de experiência. É aquela história, aquele ditado antigo que diz que a necessidade faz o sapo pular. Então, é na hora da necessidade, na hora da dificuldade, que a gente tem que se espremer para sair do sofrimento. Como nós somos espíritos ainda muito recalcitrantes, ainda em estado de inferioridade, a gente precisa dessas espetadas da dor, do sofrimento, para fazer a gente avançar. É tipo um cavalo teimoso. O cavaleiro tem aquelas esporas atrás da bota, não tem? Que prende na bota. O burro, quando empaca, né, cavaleiro? O burro está empacado ali, dá uma caducada nele e ele anda, né? Então, as dores e os sofrimentos que a gente passa na vida são essas caducadas que a espiritualidade nos dá, com as esporas, né? Para a gente poder tocar à frente, ir à frente. E Kardec vai explicando, dizendo que a melhor maneira da gente exercer e conseguir essa bem-aventurança perante o sofrimento é quando a gente tem resignação. A resignação é quando a gente não se revolta perante uma dificuldade. Se eu entendo que Deus é Pai, que Deus é amor, que Ele é soberanamente justo e bom, eu vou compreender que todas as dificuldades e dores que eu passar na minha vida tem algum motivo, alguma coisa realmente importante que vai fazer com que eu me melhore. Você quer ver um exemplo? Vou tentar trazer um exemplo do dia a dia. Não tem aqueles momentos que os filhos, os nossos filhos, eles querem algo que a gente sabe que não vai dar certo, que vai trazer sofrimento, e a gente tem que negar. A gente pega e diz: não, você não vai fazer isso. O seu coração fica arrebentado porque você sabe que o sonho daquela criança é realizar aquilo. Mas aquele desejo daquela criança é uma coisa incompatível com a idade, com a vida, com a moral, com a lógica. Nós, com a nossa capacidade de ver mais além, a gente sabe que se a criança fizer aquilo vai sofrer. A gente não permite, a gente nega. A criança se revolta, fica zangada com você, diz que não te ama mais, que te odeia, e se tranca no quarto. E a gente quer pai, fica com o coração desse tamanho,
mas a gente sabe que tem que fazer sofrer naquele momento para poder não ter um sofrimento maior na frente. Então, com Deus é a mesma coisa. Deus, através das dores, das imperfeições que nós temos, eles colocam, a espiritualidade superior colocam essas dificuldades para que a gente possa superá-las, vencê-las. Tem aquele outro ditado que diz que Deus não dá uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar. E é verdade. Nós não estamos aqui a Deus dará. Existe toda uma organização de espíritos superiores. Nós temos o nosso anjo de guarda, mentor espiritual, o antepassado, amigos do plano espiritual, os espíritos que trabalham na casa espírita que a gente frequenta. Existe uma quantidade de espíritos bons que estão ao nosso favor. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, eu tenho que ter resignação, compreender de que aquilo ali é necessário para a minha vida. Que certamente aquela dificuldade, aquela pedra que foi colocada na minha vida ali, foi colocada por mim. Kardec fala no Evangelho que nós devemos, através da prece, da oração, buscar forças para superar essas dificuldades. Não nos revoltarmos. Não devemos fazer o que a página disse, do autopiedade, do autossofrimento, ficar nos comparando com o outro. Que as dificuldades e as pedras, elas existem e foram colocadas por nós mesmos. Que devemos ter resignação para que, através do entendimento de que Deus é Pai, e se eu tiver força e coragem para vencer esse momento de dificuldade, no futuro eu vou ter uma situação melhor, porque eu vou estar mais experiente, eu vou ter mais sabedoria, eu vou estar com a minha consciência mais tranquila. E esse futuro pode ser até nessa vida mesmo, ou numa vida futura, se eu tiver essa resignação. E lá no Evangelho Kardec separou um texto de Jesus muito importante para o nosso entendimento de hoje. Porque Kardec separou esse trecho que Jesus diz assim: se me pagares hoje mesmo o 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarão vivos, se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Esse trecho foi Jesus que disse, mas Kardec vem dizendo que o nosso comprometimento com a lei de Deus, com a vida, é muito grande. Nós cometemos muitos erros nessa vida e vidas passadas. Se Deus for cobrar cada centavo da nossa dívida, é uma coisa impagável de sofrimento. Mas como Deus é bom, se tivermos uma atitude nobre de amor, de resignação, de arrependimento, com 10% do que a gente tem que pagar, se tivermos força de resistir 10% de prova, a gente tem o restante perdoado pela misericórdia divina. E Pedro, numa das suas epístolas, Pedro coloca aquela máxima muito utilizada no Espiritismo: o amor cobre o mar de pecados. Então, aquele entendimento de karma que os orientais têm, o entendimento de que tudo que a gente fez, a gente tem que pagar igual, com a mesma moeda. E, na verdade, quando a gente estuda o Evangelho com Cristo e quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vê que isso não é exatamente assim. Uma pessoa que numa vida passada prejudicou 10, ele não tem que passar 10 encarnações reparando o erro um por um. E uma mesma encarnação, se ele tiver forças para vencer suas imperfeições e ajudar 10 pessoas ou mais, ou praticar o amor, ou fazer a caridade com uma intenção pura de realmente servir ao Cristo, ele já vai reparando aquele mal. Mas nós vamos também citar, Kardec fecha o entendimento dizendo que é falta de submissão. É quando a gente murmura, a gente perde o benefício da dificuldade que a gente passou. Como é que eu entendi isso? Quando estava estudando isso aqui, estava lembrando. Isso na minha época de jovem, faz pouco tempo, quando era criança.
A minha avó era muito severa. Então ela mandava assim, Vaguinho, vai lá fazer não sei o quê. Ela adorava gato. E eu gostava de brincar com os gatos, pegar os gatos, roubava, mandava o rabo, se jogava para cima, para ver se. E eles nunca caíram, sempre caíam em pé. Aí eu jogava de bola, e eu ficava ali. E aí, como eu mandava jogar comida nos gatos, eu ficava rodando, jogando gato para cima. Aí o que que acontece? As mães, as pessoas até hoje, mandam um jogo para a criança fazer alguma coisa, fica bom, feliz. A criança faz, porque a criança queria ver um desenho, queria estar no Facebook, né? Queria estar jogando bola. Não, você vai limpar o quintal, que a sua obrigação é levar ele no quintal. Aí o pai, quando acabei, o pai vai lá olhar, tá tudo bom, feito. Vai, não, volta, faz de novo, não é assim? Então a vida também é assim com a gente. Por erros passados, a gente tem que passar por dificuldades. São os sofrimentos, consequência do nosso erro. Mas Deus, que é bom, generoso, nos dá provas para que a gente possa corrigir aquela falha. Mas se a gente reclama, a gente vai ter que fazer de novo. É a mesma coisa. A gente pode até passar por sofrimento. Reclamou, tem que fazer de novo. Aí tem uma historinha que eu até escrevi aqui em laranja para poder ilustrar o que eu quero dizer. Tem uma história muito citada também em palestra. Um casamento de 50 anos, seu João e Dona Maria. E seu João era uma pessoa muito difícil. Era cruel, era grosseiro, causava problema de toda a ordem para Maria. E Maria aguentando, 50 anos. Aí os parentes, os amigos dizem, Maria, como é que você vai desse homem? Meu Deus, João te faz sofrer muito. Não, eu tenho que aguentar, eu tenho que tolerar. Não, eu tenho que aguentar. Mas reclamando e murmurando, aquele marido não aguentou 50 anos. Aí chegou tudo lá e morreu, ficava velhinho e morreu os dois. Aí chegou no hospital, graças a Deus, já acabou, estou livre. Aí chegou o mentor espiritual dela, chamou, Maria, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Ó, nós estamos escrevendo aqui, ó, estamos combinando aqui a sua próxima encarnação. Ah, tô legal, aonde vai ser? Ó, você vai lá para Rio Bonito, aí você vai nascer lá. Você, quando tiver adolescente, assim, com uns 15 anos, você vai conhecer o João, vai casar com ele, vai ficar 50 anos com ele. Assim, de jeito nenhum. Mas o que é isso? Tá doido? Eu já fiquei 50 anos, já paguei tudo de passar, já aguentei, já tolerei ele pra caramba. Ela aumentou assim, minha filha, você aguentou ele, só você não amou. Você vai ter que voltar agora, ficar mais 50 anos para enganar. Você só tolerou. Então, se a gente passa pelas dificuldades da vida, nos momentos de dor, com esse entendimento, essa resignação de pirraça, que a gente fica assim, eu vi lá o palestrante falar na casa espírita, tem que reclamar, a gente tem que passar pela dor, porque diz que espírita gosta de sofrer. Eu não gosto. Mas a gente tem que ter um entendimento de uma resignação ativa, não é? Aceitar a dor e revoltar. Igual a Maria ficou 50 anos ali tentando o cara, era prefeito ter separado e combinado depois outra história. Mas a gente tem que ter aquele entendimento. Poxa, aconteceu uma adversidade. Outro dia eu fui procurar um dicionário o que é adversidade. A adversidade é quando algo ocorre que muda completamente o mundo da sua vida. Essas coisas que acontecem na vida da gente, né? A gente tem aquela programaçãozinha, aí de repente vem uma doença, vem um desemprego, vem um desencargo de alguém, e sua vida vira a cabeça. É uma adversidade. Então, qual é a atitude correta que devemos ter? Nós estamos passando por uma adversidade, ocorreu alguma coisa? Calma, senta, espera passar um susto, de início, diz, poxa, eu estou sofrendo, isso aqui vai me trazer sofrimento e dificuldade. Poxa, mas eu sei de que se eu orar, se eu tiver força, coragem, fé em Deus, Deus é Pai, eu vou pedir ajuda lá na casa espírita, meu anjo guarda vai me ajudar e vou vencer. O que eu tenho que fazer para mudar essa situação? Eu não vou reclamar, não vou me revoltar. Mas eu vou sair, eu vou mudar esse quadro. Isso é resignação ativa. É a gente não se revoltar, aceitar o problema, mas mudar o quadro. E quando a gente consegue fazer isso, tem uma história de Chico muito interessante. Um rapaz, ele estava muito agoniado com problemas muito graves. E ele não sabia que como mudar na vida dele, estava sofrendo muito. Ele foi lá para Chico Xavier.
Aí chegou lá no site, eu estou sofrendo tanto, tão desorientado. Ele falou assim: meu filho, vai no presídio fazer visita, vai para o orfanato, vai para o hospital, passar uma tarde lá, fazendo companhia com o enfermo. Porque quando uma pessoa se predispõe a fazer o bem, ela atrai para perto dela os benfeitores, que vão trazer energias salutares, vão trazer orientações, vão trazer discernimento, vão trazer força e coragem para que aquela pessoa possa, através do serviço da caridade, auxiliar quem está sofrendo. Então, primeiro a ser beneficiado com aquelas energias boas todas é a pessoa que se predispõe a servir. Não foi isso que falou na música? Fazes o bem, que um novo dia surgirá. Então a vida está difícil, está doendo, tem sofrimento. Vamos fazer o bem para alguém, vamos nos colocar à disposição de servir. Ah, mas eu sou pobre, sou muito humilde, eu sou analfabeto, não posso fazer nada por ninguém. Pode, meu irmão. Uma das coisas mais poderosas que existe, que qualquer um pode fazer, uma prece sincera. Então, se você está passando por dificuldade, todos nós passamos, mas se você for olhar pela janela, existem vizinhos, pessoas que estão com sofrimento muito maior do que o meu. Se eu vejo isso com compaixão, com amor, com indulgência, quando eu tenho indulgência no coração, certamente vou estar muito mais fortalecido para vencer a mim mesmo. Jordan de Anjos fala da indulgência, desse amor que o Cristo trouxe para nós. E a indulgência quer dizer in de dentro, dulce de doce, ser doce por dentro. Todos os ensinamentos do Cristo, todas as passagens, estão nos estimulando a sermos indulgentes. O indulgente é aquela pessoa que, quando ela vê alguém fazendo alguma coisa errada, ela não comenta, ela não é maliciosa, ela não julga o erro de ninguém. Porque nós não podemos atirar a pedra em ninguém, que sabemos que a gente também peca, a gente também erra. Como é que eu vou julgar o outro? O indulgente é aquele que se predispõe a ajudar. Vê alguém errado, fazendo um erro, ao invés de apontar e criticar, chama aquela pessoa a parte, meu irmão, deixa eu te ajudar. Isso que você está fazendo vai trazer sofrimento para você e para o outro. Eu já passei por isso. Eu estou indo à casa espírita, lá você assistindo as palestras, você vai entender, você vai sair dessa situação. É aquela pessoa que está sempre olhando o lado bom do outro. Uma vez uma amiga minha, a gente estava assistindo televisão, aí passou uma pessoa que tinha cometido um erro grave. Aí as pessoas que estavam assistindo televisão falaram assim: poxa, fulano fez isso, tem que meter o pau mesmo, tem que prender, tem não sei o quê. Aí quando eu olhei para ela, ela olhou para a televisão. Tadinho, meu irmão, tão equivocado, sofrendo, que Deus o ajude. Sem indulgência. Ela teve compaixão e amor por aquele espírito que tinha cometido aquele erro grave. E como é importante isso? A gente poder, através das nossas vibrações positivas, do nosso amor, socorrer o irmão. Quando a gente olha para a vida com um olhar espiritual, com o entendimento de que somos espíritos que estamos passando por um período, numa oportunidade de estarmos no mundo físico para progredir, e que as experiências que estamos tendo aqui é para o nosso bem. E quanto mais eu conseguir amar o outro, melhor. Divaldo Franco conta uma história de que ele, quando saía do serviço lá em Salvador, ele trabalhava numa repartição pública, ele tinha uma banca de jornal perto do ponto onde ele pegava ônibus. E certa feita ele olhou na capa do jornal, estava uma reportagem de um rapaz que havia se suicidado. Ele tinha se jogado na frente do trem. E ele anotou no papelzinho o nome do rapaz. E todas as noites ele orava para aquele irmão: Senhor, ajude fulano. Senhor, ajude fulano. E ia dormir. Um dia Divaldo não estava se sentindo bem. Ele tinha problemas cardíacos muito sérios. E Divaldo não fez a prece costumeira para os sofredores, aquela prece que ele fazia diariamente. Quando ele foi dormir meio desanimado, enfraquecido,
ele viu entrar um espírito. O espírito chegou e disse: meu irmão, não deixe de orar. Quando eu estava lá caído no chão em pedaços, eu ouvi a sua voz orando por mim. Foi a sua prece que me tirou de lá. Então eu venho agradecer a você pelo que você fez por mim e para te pedir para não parar de orar. Então quando a gente diz que não pode fazer nada, é um engano muito grande nosso. Que a gente possa, através desse olhar amoroso, olhar o mundo como uma grande escola que é para todos nós. E orar para aqueles que necessitam. Orar por nós mesmos. Joana de Anjos fala do perdão, do livro Plenitude. Porque a Joana de Anjos traz para nós um roteiro de como devemos sair do sofrimento. Como que eu posso cessar o sofrimento? E Joana de Anjos vem dizer que devemos ter consciência responsável. Aí fiquei imaginando, consciência responsável. A consciência, fulano não tem consciência. A gente não diz isso? Que as pessoas imaturas, que vivem a vida de maneira impulsiva, têm os impulsos, os arroubos dos desejos, das opiniões próprias, e vive quebrando a cara, né? Vive sofrendo. A gente diz: meu Deus, esse filho dá tanta dor de cabeça, ele não tem consciência das coisas que faz. Consciência é o entendimento das leis naturais que todos nós temos na nossa cabeça, na nossa mente. Se fizermos uma reflexão, se meditarmos, se a gente poder, na hora da prece, voltar para dentro de nós e ter uma conversa sincera conosco, nós vamos encontrar, e a gente sabe aonde a gente está errando. Todo mundo sabe qual é o seu ponto fraco. Tanto sabe que quando o inimigo, alguém vem apontando, a gente se irrita. Porque a gente sabe que ele está certo, que aquilo é imperfeição nossa. No livro Nosso Lar, André Luiz cometeu um erro no atendimento lá num certo setor. Ele foi fazer alguma coisa bem intencionada, acabou atrapalhando. Aí ele virou para a Narcisa, que era responsável do setor, e disse: minha irmã, me desculpa, eu atrapalhei. Ela disse: não, eu não desculpo você, eu não te perdoo. Aí ele tomou um susto, por quê? Você não me ofendeu. Eu não tenho que desculpar, porque eu não me ofendi. Mas a gente se ofende porque a gente sabe que a gente tem realmente aquela imperfeição. Então a gente precisa ter essa consciência dos nossos erros, do que a gente precisa realmente mudar, mas ter a responsabilidade de lutar para mudar. Aquela história que as pessoas dizem assim: eu sou assim mesmo. Gente, síndrome de Gabriela não dá. Né? A música, como é que é a música? Eu sou mesmo assim, não tem aquela música da Gal Costa, né? Eu sou assim, mesmo assim. Não, filho. Nós temos que mudar isso, a gente está aqui para mudar, para crescer, para evoluir. Como é que eu sou assim mesmo? De jeito nenhum. A Joana de Anjos dá um roteiro. Ela diz que nós temos que fazer 3 coisas: educação do pensamento, disciplina dos hábitos, segurança das metas. São 3 atitudes que devemos ter para vencermos o sofrimento e a dor, para podermos evoluir, para poder a gente chegar no final da nossa encarnação e a gente ter cumprido todos os compromissos que a gente assumiu antes de encarnar. Mas será que é fácil fazer isso? Vamos ver? Educação do pensamento. Será que a gente consegue controlar o nosso pensamento, ter pensamento positivo, confiante? Tipo a atitude dessa minha amiga perante o erro do outro, que ela, ao invés de julgar, ela tem compaixão. Será que a gente consegue realmente ter aquele pensamento? Aconteceu alguma coisa, a gente dá vontade logo, se revolta, fica com aquele pensamento negativo, não vai dar certo. Essa frase é terrível, né? Fulano, eu estou querendo fazer isso, um curso, tal, assim, isso vai dar certo. Não vou conseguir. A gente chega aqui na casa do Espírito: fulano, você pode usar a peça para a gente hoje? Não estou preparado, não posso. Não é? Então a gente está sempre negando, sempre com aquele pensamento negativo primeiro. A gente não consegue educar, direcionar o nosso pensamento para o correto. Palestrando aqui na frente. Nosso pensamento está sempre
Os orientais, os indianos, dizem que a mente de macaco. O macaco não fica na árvore de carregado pulando lá. O macaquinho fica pulando. A nossa mente é a mesma coisa. Então nós temos muita dificuldade de concentração. Se falasse, gente, vamos fazer uma meditação aqui, vamos nos concentrar. Todo mundo concentrar. A gente consegue ficar 1 minutinho, 5 minutos, sentado, sem pensar em quase nada, controlar o nosso pensamento? Não consegue, né? A gente fecha o olho, começa a se concentrar. Vamos ver aqui uma praia. A gente olha para a praia, daqui a pouco a gente está pensando já no barulho do carro de fora, da conta que tem que pagar. Eu vou para casa, todo mundo fiz o almoço, o marido vai chegar. A nossa mente não é? A nossa mente fica assim, pulando. Como que eu vou ter condições de tomar atitudes certas, aproveitar as oportunidades? A espiritualidade coloca grandes oportunidades na nossa vida enquanto a gente encontra pessoas que vão trazer com benefício, com conhecimento. Quando a espiritualidade coloca na nossa frente oportunidade de servir. Tem uma história que eu falo sempre nas minhas palestras. A história de Fernanda, da minha amiga. Ela trabalhava no Rio e ela estava no ônibus. Ela descia ali na Leopoldina, no centro do Rio. Ela desceu do ônibus, desceu um rapaz junto com ela. Quando ela desceu do ônibus, o rapaz também desceu, que os dois pegaram, saíram correndo para trabalhar. Tinha um velhinho, um senhorzinho cego, tentando atravessar a rua. O rapaz que estava do lado dela no ônibus, que desceu junto, parou rapidamente assim, voltou, deu o braço àquele senhor, calmamente, atravessou, e ela ficou parada ali vendo. Atravessou o moço na passarela, botou o moço dentro do ônibus que o homem queria, esperou o ônibus, botou dentro do ônibus, depois saiu correndo para o serviço. A atitude dele foi automática, porque certamente aquele rapaz estava com a mente dele bem educada no bem, no amor. Ele não refletiu, ele não teve dúvida. Nós não conseguimos agir no bem, fazer o bem, porque a gente ainda fica em dúvida. O que é importante? Eu ir embora, eu ir para casa, ver a novela, ou ficar, ou servir? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Nossa mente é deseducada. Nós temos que aprender a controlar o nosso pensamento, direcionar sempre para o positivo. Sabe aquelas pessoas positivas? A gente diz, se fulano está acontecendo isso, ai meu Deus, vai acontecer aquilo. Aí a pessoa diz, não, que isso, nada, em nome de Jesus, está tudo certo, com a minha irmã. Minha irmã, eu aprendi muito com ela, ela é católica. Uma vez a gente estava passando por uma dificuldade lá em casa, eu disse, Cristina, puxa isso aí, como é que a gente vai resolver? Eu disse, não, Pedrinho, a gente bota Jesus na frente e vamos embora. Isso a gente tem fé, perseverar, mente firme. Então a primeira coisa que devemos fazer, mudar o pensamento, disciplina dos hábitos. Nós somos espíritos reencarnacionistas. Nós vivemos, sabemos que tivemos muitas vidas. E as coisas que a gente faz hoje, certamente nós fazíamos na vida anterior, na outra. E nós temos hábitos de milênios, de séculos. Mas a gente precisa evoluir, mudar os hábitos. Aquela história da síndrome de Gabriel, né? Ele precisa se livrar. Então a gente precisa fazer uma reflexão. Quais são os meus hábitos que estão prejudicando a minha vida? Os meus hábitos equivocados que trazem dificuldades. Qual é o meu ponto fraco? É preguiça? Tem que vencer a preguiça. É a gula? É dormir demais? É ficar acordado demais? É ansiedade demais? A gente tem que disciplinar os nossos hábitos. E se for uma coisa muito difícil, procurar ajuda. Tem pessoas que têm fragilidades na área emocional que precisam de médicos para isso. Os psicólogos existem. Deus permitiu que houvesse os psicólogos para que a gente pudesse vencer os nossos hábitos equivocados, vícios mentais, e nos transformar em hábitos saudáveis, em vida uma vida mais saudável. Então temos que educar o pensamento e mudar os nossos hábitos. Poxa, eu vou acordar cedo, eu vou acordar animado, eu vou para a casa espírita, depois eu vou ajudar, eu vou trabalhar, eu quero me alimentar bem, eu quero estar bem, eu vou cuidar bem do meu corpo,
Será que as coisas que eu faço estão desgastando o meu corpo ou não estou cuidando do meu corpo? Os hábitos que eu tenho estão me fazendo bem ou estão me prejudicando? Essa é a avaliação que eu vou fazer. E ela diz segurança de metas. As pessoas vivem de maneira impulsiva, inconsequentemente. Né? As coisas vão acontecendo e elas não pensam. Nós temos que ter um objetivo na vida. Tem que ter uma meta a seguir. Nós devemos ter sempre algo a conquistar. É através desses objetivos, dessas metas, de coisas realmente importantes, sérias para mim, que vai melhorar a minha vida e a do próximo, da minha família. Porque eu tendo metas, eu vou conseguir ter forças para poder vencer as dificuldades. Uma pessoa que não tem meta, que não tem objetivo na vida, ela vai ter força de lutar para que ela receber. Você está lá. Não podemos fazer isso de jeito nenhum. A gente vê exemplos, volte e meia na televisão, de superação. Pessoas que tinham sofrimentos muito grandes e mudaram completamente a vida. A gente olha para aquelas pessoas e diz assim, poxa, se eu tivesse 10% do que aquela pessoa passou, eu já tinha desistido. Mas eles superaram. É igual a história do João Carlos Martins, o maestro. Esse João Carlos Martins, ele era pianista, famoso no mundo todo, um dos maiores pianistas do mundo brasileiro. Ele sofreu um assalto, levou um tiro no braço, perdeu o movimento de uma mão. E ele continuou tocando piano com uma mão só e um dedo. Aí deu uma doença no outro braço, ele perdeu o movimento das duas mãos. Ele continuou tocando piano com os dois dedos. Perdeu o movimento dos dedos, ele não tem as mãos mais. E ele não desistiu. Ele pegou, fez faculdade de maestro. E ele amarra aquela batutazinha, batuta daquilo, do maestro na mão. E ele agora é maestro, um dos melhores maestros, que faz um trabalho social com crianças carentes, com pobres. E ele está vencendo, lutando, seja o problema que for, ele está superando, está vencendo. E porque ele tem meta, ele tem objetivo. Ele não se deixa bater pela dor, pelo sofrimento. É o que o Joana de antes falou, que devemos ter. Então, para que a gente possa realmente vencer a nós mesmos e para que a gente possa aprender como sofrer, porque existe uma diferença grande entre sentir dor e sofrer. Entendeu? Tem gente que passa por uma adversidade, por um sofrimento, mas não sente dor. Naquele sentido de que com aquela resignação, com a fé, com a coragem que ela tem, ela supera sem reclamar, sem murmurar. Que quando a gente fica reclamando, murmurando, a dor é muito maior mesmo. E continuando, Joana de Anjos vem falando da indulgência que eu já estava falando, e uma frase dela que eu gostei muito, que eu separei: jamais desejando para o seu próximo o que não gostaria de experimentar. Então, outra maneira de vencermos o mal que existe em nós é a gente sempre ter aquele espírito de serviço e desejando para as pessoas ao nosso redor que gostaria que tivesse acontecendo isso. Quando a gente tem esse olhar, a gente fica com aquele entendimento: será que eu estou sendo útil? Será que eu posso ajudar? Se eu tivesse na situação desse meu irmão aí, eu gostaria que alguém viesse aqui, desse a mão, desse uma água, desse um conselho, uma orientação. Então, essa atitude que devemos ter. E João de Anjos diz, fala do alto perdão. É outra atitude que devemos ter para vencer essa dificuldade. É quando a música diz assim: o teu futuro só tu podes mudar. Se eu não consigo me amar, se eu não consigo me perdoar, como é que a vida vai me perdoar? As pessoas vão me perdoar, Deus vai me perdoar. Se eu sou o maior carrasco de mim mesmo. Porque isso, na verdade, é o meu orgulho. São aquelas pessoas que, quando erram, elas entram num processo de autodestruição e não se perdoam. Gente, nós somos espíritos imperfeitos, espíritos em construção. A espiritualidade sabe que a gente ainda vai errar, que a gente ainda vai cometer equívocos, porque somos ignorantes da verdade. Ignorantes no sentido de que a gente desconhece
a gente precisa estudar muito, a gente precisa aprender muito a servir, lidando com a dor dos outros, é que a gente vai pegando experiência de vida. E se eu não consigo ser indulgente e compassivo comigo, então vamos lá, eu cometi um erro, eu errei, falei ao papai, eu julguei e magoei o Luciano, um amigo. Aí eu vou para casa, estou envergonhado pelo erro que eu cometi. Se eu nunca mais vou lá na casa de espírito falar com ele, pedir perdão, não vou. Mas também nunca mais vou lá para não ter que olhar para ele. E fico morrendo de raiva de mim mesmo em casa. Adianta alguma coisa? Eu tenho que ter o primeiro me perdoar pelo erro que eu cometi, depois eu pedir perdão a ele. Ou se for ao contrário, né, reconciliar. A gente tem que ter o entendimento assim, puxa vida, errei. Eu não queria ter feito isso, mas fiz. Então, eu não quero mais fazer isso. Faz uma prece, Senhor, me ajude, dê-me força, para que eu consiga vencer essa minha imperfeição. E eu quero corrigir isso. Eu vou lá agora na casa de fulano, eu vou lá restituir o mal que eu fiz para o outro. Então, a melhor maneira de vencermos a nós mesmos, nosso orgulho, nosso egoísmo, que é a nossa chaga que traz sofrimento para nós, é a gente ter esse auto-perdão, ter lucidez no nosso pensamento, fazer reflexão, Santo Agostinho diz, né? Nos arrependermos de verdade das nossas falhas e corrigir, reparar. Porque se arrepender e ficar trancado dentro de casa arrependido, sofrendo, não adianta. A gente tem que se arrepender e ir lá, consertar e levando a cabeça e vamos embora. Tocar aqui para frente. Continuar crescendo. Mas eu queria contar uma história. Nós temos vários exemplos na vida de pessoas que exemplificaram na dor, transformaram a dor em oportunidade de evolução. Dessa resignação, dessa fé, dessa certeza absoluta do amor de Deus por nós. O Walter está aqui e ele diz do choque que foi para ele quando ele esteve com Chico Xavier. Ainda nos últimos anos de vida, foi um ano antes de falecer, naquele estado que Chico estava, 90 anos de idade, muito debilitado, e uma multidão de gente querendo apertar a mão dele, querendo ali tirar foto, os médicos dizendo, não tire foto, porque fere os olhos dele, todo mundo por egoísmo. Ele estava com tanta dor, com tanto sofrimento, que ele não tinha forças. O braço dele tinha uma pessoa segurando no braço para poder as pessoas apertar a mão. Aí uma vez perguntaram para Chico, por que você dá a mão para as pessoas? Ele disse, eu dou a mão porque eu não posso ajoelhar para beijar os pés. Difícil. É muito amor. Então Chico passou por dor, passou por dificuldade, passou. Mas ele não sofreu, porque ele tinha um amor dentro dele. E eu trouxe aqui, né, Jesus, eu estava estudando, esse livro aqui é a Vida de São Francisco, escrita por Raul Manzelli. Raul Manzelli, ele é professor na faculdade de Roma, professor de História na faculdade de Roma. E esse livro é uma pesquisa científica da vida de São Francisco. E São Francisco de Assis é o nosso grande exemplo de vida, né? E ele foi considerado, né, a minha irmã é católica, e ela diz que lá no catolicismo, ele tem uma frase que diz que São Francisco foi o primeiro depois do único. O grande exemplo depois do Cristo foi São Francisco. São Francisco, ele tinha seus 37, 38 anos de idade, e as cruzadas, a guerra do Papa contra os muçulmanos, porque os muçulmanos tinham dominado a cidade de Jerusalém, onde Cristo foi crucificado, onde tem todos aquelas locais religiosos. E São Francisco, compadecido de tanto sofrimento que as cruzadas já estavam há mais de 100 anos trazendo para a Europa,
ele tomou a decisão de sair de Assis e ir até Jerusalém para conversar com o sultão e com os generais do Papa para pedir para acabar a guerra das cruzadas. E ele saiu a pé da Itália até Jerusalém, descalço. Chegou lá, conversou com os generais das cruzadas, pediu para acabar com a guerra, foi recebido pelo sultão, conversou e falou sobre o amor, sobre o perdão, sobre Jesus. E ele não conseguiu. E ele levou muitos meses viajando. E essa viagem foi tão dolorosa para ele que ele enfraqueceu muito. E ele adquiriu malária. E a malária que ele teve por causa das febres muito altas, ele muito debilitado, São Francisco teve uma enfermidade, a malária enfraqueceu muito o fígado e o estômago. E São Francisco tinha dores terríveis de estômago e de fígado, sempre cantando, alegre, sempre feliz, sempre servindo. Não foi só a dor do estômago que ele teve. Ele contraiu na viagem uma conjuntivite chamada conjuntivite tracomatosa. O que é conjuntivite tracomatosa? Essa doença é uma conjuntivite, uma inflamação dos olhos que dá pus. Os olhos ficam duas costelas de pus e fica soltando um líquido, e aquele líquido é muito contagioso e vai espalhando a doença. São Francisco ficou com os dois olhos até as orelhas, dos olhos até a orelha, uma ferida só, cheia de pus. As dores eram alucinadas e ele nunca reclamou, sempre cantando, sempre orando, sempre sorrindo. E naquela época, na Itália, a cidade onde tinha mais médicos era a cidade de Rieti. E 3 freios daqueles, o Frei Elias, o Frei Leão, que eram os mais próximos dele, levaram São Francisco muito debilitado, fraquinho, para Rieti, para que o médico pudesse atendê-lo. E vieram alguns médicos, passaram umas pomadas, uns ungüentos, e nada melhorava, e aquilo piorando, já estava com mau cheiro, e São Francisco não conseguia se alimentar por causa das dores terríveis do estômago, e aquela situação. Aí o médico falou: só tem um jeito, é cauterizar, um verme quente em brasa. Aí São Francisco disse que seja feito, se for, o procedimento é esse. Aí no dia marcado, de manhã, São Francisco queriam levar ele para o castelo do bispo, mas ele, que tinha feito votos de pobreza, não queria ir por um castelo. Ele foi por uma choupana na cidade de Rieti. E estava com ele ali o Frei Elias, o Frei Leão e um outro frei, eu esqueci o nome agora, não sei. E chegou o médico fez o braseiro, botou a barra de ferro ali, e quando a barra de ferro já estava vermelha em brasa, São Francisco diz assim, olha que exemplo, ele diz assim, do fogo. São Francisco fez uma prece do fogo. Meu irmão fogo, nobre e útil entre as outras criaturas que Deus criou, sê nesta hora cortês para comigo, que desde muito tempo tenho te amado e ainda te amarei por amor daquele Deus que te criou. Peço também ao nosso Criador que te criou, que temperes de tal modo teu ardor que eu possa suportar. E terminada a oração, fez sobre o fogo o sinal da cruz. Num gesto de total resignação à vontade de Deus, total entrega na hora da dor a Deus, de fé e confiança. Aí o médico pegou aquela brasa em fogo, quando ia encostando, os freios saíram correndo para o mato. Ninguém conseguiu ficar na sala e cauterizou aquela ferida toda com ferro quente. Aí depois que o médico saiu, os freios entraram na sala. Aí São Francisco disse assim: fracos de espírito e de pouca fé, por que fugiste? Na verdade fugi, que não senti nenhuma dor e que não senti o calor do fogo. Pelo contrário, se não está bem cauterizado, cauteriza melhor. Isso foi tão forte, esse exemplo de coragem, de resignação dele. E eu acredito que ele realmente deve ter sentido muito
pouca dor. Porque quando a gente realmente tem fé, quando a gente realmente tem a Deus dentro de nós no coração, o nosso amor por Deus é tão grande, e a certeza de que Deus nos ama é tão grande, que a dor fica pequenininha. O que faz a dor ficar grande, o que faz o sofrimento impactar a nossa vida e a gente não conseguir evoluir, estagnar, é o medo, é a falta de fé, é a insegurança, é a revolta. Mas aquele que tem realmente força, aquele que tem fé realmente, é o que Jesus falou. Quem tiver fé, como um grão de mostarda, vai dizer para essa montanha: sai daqui, se joga no mar, e ela vai. Então, que na hora que a vida, na nossa vida, a gente passar por dores, por dificuldades, por provas, quando a vida pegar um ferro quente em brasa e nos testar na nossa fé, que a gente possa lembrar de São Francisco, seguir o exemplo dele, se entregar totalmente na mão de Deus, como ele fez, pedir uma prece que ele pediu a Deus que o abençoasse naquele momento de dor, e ele não sentiu dor. Nas obras espíritas, nós vamos a gente ler as histórias dos primeiros cristãos que foram torturados, martirizados, queimados vivos, jogados às feras, e a fé daqueles irmãos era tão grande, tão grande, tão grande, que eles não sentiram o martírio, o sofrimento. Muitos deles, a fé era tão grande que eles foram arrebatados antes, eles não passaram por aquilo. Tem uma obra que fala sobre Maria de Nazaré. Maria de Nazaré tinha por volta de 80 anos de idade. Estava lá na cidade de Éfeso. Ela morava com João Evangelista. Aquele menino que Jesus na cruz falou: jovem, essa é sua mãe. E ele cuidou dela. Jesus veio buscá-la no momento do desenlace de Maria. Mas antes ela diz: eu gostaria de visitar os nossos irmãos que estão martirizados pelo Império Romano. E lá, naqueles coliseus, naquelas arenas de tortura, Maria, já em espírito, chega nos calabouços, encontra aquele grupo de cristãos chorando, tristes, amargurados pela arrogância, agressividade e pelo futuro próximo do martírio. E Maria se aproxima de uma jovem que, pela mediunidade, consegue captar as orientações de Maria. E Maria diz: cante, minha filha, cante. E a menina começa a cantar. Eu não lembro o nome dela agora, sabia o nome dela? Eu vi até um filme sobre essa menina. E ela começa a cantar hinos de louvor a Deus, a Jesus. E os outros começam a cantar. E o fervor da fé daqueles irmãos foi tão grande com aquela música, com a canção, que eles entraram na arena cantando, e foi um choque enorme para todas aquelas pessoas que estavam nas arenas festejando, que eles esperavam que os cristãos fossem se desesperar, e todos estavam com os semblantes iluminados, num total entrega a Deus de confiança e fé. E quando os leões, as feras dilaceraram as carnes, eles morreram sorrindo, porque eles estavam totalmente entregues a Deus. Então, que hoje possa ficar para nós essa reflexão de que Deus é Pai, de que Deus quer o nosso bem, que as dificuldades que a gente passa na vida foram criadas por nós mesmos, que possamos aumentar a nossa fé, disciplinar o nosso pensamento e, com muita coragem, com muita certeza no coração, vencer as nossas imperfeições e socorrer aqueles que estão em dor maior que a nossa. Que Jesus fortaleça cada um aqui presente, que todos possam lembrar desses mártires, desses grandes exemplos de coragem e fé, e que possamos evoluir, transformar as nossas dores em alavancas para o nosso crescimento, porque o planeta precisa melhorar. O planeta, como está muito difícil. E tem que partir de cada um de nós a transformação do planeta, quando a gente mudar a nós mesmos. Que Deus abençoe a todos.